Bem-vinda a essa live de encontros de reintegração. A gente vai juntando divisões internas. E é sobre isso a live de hoje, né? A gente vai falar sobre autossabotagem. Muitos clientes trazem esse tema. Autossabotagem é uma divisão interna. É quando a gente está buscando algo, né? Quando eu busco alguma coisa, eu estou querendo realizar algo, quero ir de encontro a um objetivo, uma realização, e tem uma parte minha que vai numa outra direção. Eu faço um movimento para realizar algo e tem uma parte minha que está desconstruindo isso que eu quero realizar, que está boicotando isso, essa ideia de autossabotagem. Então, muitas vezes, quando a gente se percebe se autossabotando, né? Então, quando, por exemplo, uma pessoa vai entrar numa relação amorosa e aí, de repente, ela começa a falar mal dela mesma. Então, ela tá, por um lado, ela quer entrar na relação amorosa, mas a outra parte dela tá falando mal de si mesma e boicotando essa relação. Ou quando uma pessoa quer avançar no trabalho, quer divulgar o seu trabalho, ela quer fazer esse movimento, aí de repente ela faz um movimento de se distrair, ela começa a arrumar a casa, ela começa a fazer outras coisas que não aquele trabalho que ela se propôs a fazer naquele dia. Então, como se fossem um movimento meio esquizofrênico, uma pessoa, ela vai fazer uma coisa, mas uma outra personalidade dela, né, faz outra coisa, como se tivessem duas identidades distintas, indo em direções diferentes. Não sei se você já teve essa experiência. O ser humano é um bicho complexo. A gente se manifesta com muitas partes. A gente não é muito simples. A gente é uma plantinha meio diferente. Então a gente tem uma natureza luminosa. Tá vendo essa base preta aqui, né? É como se a gente tivesse uma base que é capaz de criar vários personagens. Então eu tenho uma parte minha que é mais espiritualizada, uma parte minha que é profissional, que é terapeuta, uma parte minha que é filha, e tem uma outra parte que quer ter um relacionamento afetivo. A gente tem várias partes distintas. E às vezes, quando a gente está caminhando no mundo, essas partes, elas, em vez de elas estarem focadas numa direção, elas começam em direções distintas. Então, o eu espiritual quer fazer uma coisa e o eu profissional quer fazer outra. E aí a nossa energia, ela começa a ficar dispersa, os nossos pensamentos ficam dispersos. E aí que acontece a autossabotagem. Então, a gente faz um movimento numa direção e depois a gente faz um movimento numa direção contrária. E a tendência é a gente ficar brava, ficar irritada com essa parte nossa que resiste a uma realização. Com essa parte nossa que está resistindo a uma prosperidade maior, que está resistindo a um campo de mais abundância, a um campo em que você pode se realizar mais afetivamente, amorosamente, profissionalmente, financeiramente. Então a gente tende a ter uma certa aversão a partes nossas que estão indo em direções contrárias aos nossos objetivos. E aí que é o primeiro erro, né? Então quando a gente começa a ter aversão, porque daí a gente não está resolvendo o problema, a gente vai seguir com a divisão interna, uma parte indo para um lado, uma parte indo para o outro. Não sei se já aconteceu isso com vocês, de você ter um objetivo, você saber que é capaz de realizar, você saber que é capaz de avançar, mas algo dentro de você, uma parte, vai numa direção diferente, se distrai, arranja outra coisa e acaba seguindo um plano diferente daquele que você tinha combinado consigo mesmo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um projeto para realizar, ela sabe que aquele projeto vai ser bom, que vai trazer benefício para ela, para as pessoas, e aí ela começa a assistir Netflix, ou ela começa a rolar no celular e se abdica daquilo. Então, quando ela tem um projeto que vai trazer mais realização e tem uma parte dela que quer se distrair disso, então a pessoa ela vai ter uma
uma sensação de estar parado, porque é como se tivessem forças em direções opostas. Uma quer realizar e outra não quer realizar. Então aí a pessoa vai ter a sensação de estar parada, estagnada, quando ela se auto-sabota. O que é importante a gente ver? A gente entender nessa sabotagem, né? Que essa parte que está evitando, que está resistindo à realização, ela tem um motivo. Ela tem algo de legítimo também. Às vezes pode ter, por exemplo, uma fidelidade. Imagina aqui que tem os nossos pais aqui. Imagina aqui nossa mãe, nosso pai. Às vezes essa parte que está resistindo a uma realização, que está com medo do fracasso, que está com medo do sucesso, essa parte muitas vezes é fiel a um padrão familiar. Ou ela tem medo, né? Às vezes é uma criança interna, né? Que tem medo da exposição, que tem medo da responsabilidade que esse sucesso vai trazer. Então essa criança, ela ainda, né, tá aqui atuando nessa autossabotagem. E ela é muito fiel a esses pais, esse pai, essa mãe, a esse padrão familiar, né? Então, no caso que trouxeram aqui de sucesso, de insucesso. Então, por exemplo, numa família que ninguém se realizou afetivamente, amorosamente, aí quando a pessoa ela vai ter uma realização amorosa, ela se auto-boicota, ela se esconde, ela se rejeita, ela some. Ela tem uma parte que resiste, que é uma parte que é fiel a esses padrões familiares. E tudo isso é criação, gente. A gente tem uma mente livre, a gente pode criar qualquer coisa, a gente pode criar qualquer personagem, qualquer mundo, mas a gente, geralmente a gente cria fidelidades com os nossos pais, com a nossa família, por amor, por vínculo. A gente cria essas fidelidades e segue isso amorosamente e cegamente. Então, quando a gente começa a olhar para isso, né? Eu começo a olhar para essa parte que tem medo do sucesso, que tem medo do fracasso, essa criança interna, eu posso olhar para ela de frente. Então, eu vou olhar para ela e ver quais são as necessidades dela, se ela está, através do medo, amando essa família, com medo de deixar o conhecido, com medo de deixar aquilo que ela conhece como algo normal, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de prosperar mais que os nossos pais, de avançar mais que os nossos pais, de se realizar mais que os pais. E aí a gente não está vendo que a nossa realização é a realização deles. Quando a gente coroa a nossa vida com uma realização, é como se a gente dissesse aos nossos pais: eu cheguei até aqui graças a vocês. E é isso aí, é um motivo de celebração para os pais também. Quando a gente é capaz de honrá-los, quando a gente é capaz de olhar para eles com respeito, com humildade. Então, muito da autossabotagem vem também de uma arrogância com os nossos pais. Então, por exemplo, imagina que aqui tem um filho ou uma filha. E aqui tem os pais. Aí que acontece? O filho ou a filha se sente superior aos pais. Ela pensa: ah, mãe, eu vou ser melhor que você, vou me realizar mais que você, vou ter uma vida profissional melhor, vou fazer melhor do que você fez. Então, quando a gente se sente superior aos pais, acontece um movimento da nossa alma de compensação, em que a gente vai fracassar para sair desse lugar de superioridade. Então, inconscientemente, a pessoa vai de encontro ao fracasso para se sentir mais próxima desses pais. Eu vou dar um exemplo. Muito tempo atrás teve um caso que eu atendi de um rapaz que ele julgava muito o pai dele, porque havia uma história que o pai traiu a mãe. Então a mãe contava a história que o pai a traiu, e esse pai ficou visto como sendo o errado da história, e esse filho desprezava esse pai porque o pai traiu a mãe. Então o filho se sentia superior ao pai. E aí um dia esse filho
teve uma companheira, e aí essa companheira entendeu errado uma atitude que ele fez e considerou ele um traidor. E aí ele também foi considerado um traidor, assim como o pai dele foi considerado. Então, através desse movimento inconsciente de auto-boicote que ele teve, que ele se colocou, acho que ele foi numa festa de despedida de solteiro e a mulher entendeu que ele tinha traído ela. E aí, através desse movimento de auto-boicote que ele teve, ele se sentiu mais próximo do pai, ele se sentiu traidor como o pai dele foi considerado antes. Então, através do fracasso, dos insucessos, a gente pode entender como os nossos pais se sentiram em alguma situação. Como os nossos pais se sentiram num divórcio, como nossos pais se sentiram no fracasso de uma empresa. Então, através dos fracassos, a gente pode se aproximar dos nossos pais. E quando a gente percebe esses movimentos inconscientes, o ganho oculto por trás da sabotagem, né? Aí a gente pode ultrapassar a sabotagem. Então, a primeira estratégia para ultrapassar uma sabotagem, para você parar de se auto-sabotar, é perceber qual é o ganho oculto que eu tenho com a sabotagem. O que acontece de positivo, o que eu evito quando eu me auto-saboto. Então, por exemplo, quando eu tenho medo do sucesso, quando eu evito o sucesso, qual que é o meu benefício oculto? O que isso me poupa de sentir? Por exemplo, tem gente que tem medo de ter dinheiro, de ter sucesso, porque acha que os parentes vão pedir dinheiro emprestado. Então, o ganho oculto que a pessoa tem é não precisar dar dinheiro emprestado. Então, assim, são coisas muito inconscientes que atuam nas pessoas. Então, a quem que eu continuo parecido quando eu não mudo? Quando eu estou me auto-boicotando, com quem que eu me pareço? Isso também é um caminho de um ganho oculto. Eu me parecer com alguém que eu amo. Eu estar representando alguém. Qual que é o lugar que eu preservo, né? Que eu, por exemplo... imagina que aqui tem uma mulher e tem um marido. E aí eles se separam e essa mulher se sente vítima desse homem. Esse homem causou danos para ela. E ela diz que ela não prospera por causa desse homem. Então ele é o culpado pela não prosperidade dela. Então quando ela está culpando ele pela não prosperidade dela, qual que é a vantagem, qual que é o benefício dela não prosperar? Ela poder continuar culpando ele. Porque se ela prosperar, ela não vai ter mais motivo para culpá-lo. Então, muitas vezes, uma razão pela qual a pessoa se auto-boicota é poder continuar culpando alguém. Sejam os pais, seja um ex-parceiro, seja uma história da infância. Falar, olha, eu não prospero, não tenho sucesso por causa disso. Então, muitas vezes, a autossabotagem é uma maneira da pessoa segurar uma história que ela se conta com frequência, com uma certa consistência, né? Então, o primeiro passo para eu parar com o auto-boicote é perceber o ganho oculto. Se você tiver dificuldade de identificar esse ganho oculto, conversa comigo. Então, assim, a gente tem uma baita força realizadora. Se você quisesse realizar aquilo que você quer, você já tinha realizado. Se você não realizou, é porque você tem algum ganho oculto em não realizar. Porque as coisas que você quer realizar mesmo, você já realizou. Tenho certeza que você tem uma lista de coisas que você já realizou. Então, quando a gente não realiza alguma coisa, geralmente é porque existe algum ganho oculto em não realizar. E é importante a gente olhar para isso juntos, a gente ver o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu assim para vocês. Quando eu terminei a faculdade de Direito, eu fui me inscrever para fazer o exame da OAB, da Ordem dos Advogados. E aconteceu um fenômeno. Sempre quando chegava a data para pagar a inscrição do exame, eu esquecia. Então, eu não chegava nem a realizar a prova porque eu não me inscrevia. Então, o auto-boicote... Então, eu queria fazer a prova da OAB, só que quando eu chegava na hora de pagar o boleto, tinha uma parte minha que ia numa direção oposta. E esquecia de pagar o boleto. O
o esquecimento é uma maneira de auto-boicote também. Então aí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar para essa parte que estava esquecendo de pagar o boleto. E via nessa parte uma revolta com o direito. Em ver o direito como uma máquina para oprimir os pobres. Então essa parte tinha uma visão social que não queria fazer parte daquela estrutura, né? Então eu olhei para essa parte e falei para ela, olha, vamos assumir esse nosso papel e depois, quando chegar a nossa vez, a gente faz diferente, a gente faz do nosso jeito, a gente não precisa reproduzir um sistema de opressão. Então eu decidi, naquele momento, quando eu decidi isso, quando eu juntei essas partes, eu consegui juntar essas partes em mim, e aí eu fiz o exame da OAB, passei no exame da OAB, e aí eu advoguei por um tempo. Então, dessa maneira, eu não tive mais o auto-boicote. As minhas partes, elas estavam numa mesma direção, elas não estavam mais divididas. Então, quando a gente olha para as nossas partes, a gente consegue avançar. Então, a segunda estratégia para a gente conseguir parar de se auto-boicotar é você encontrar uma motivação que vá fazer com que essas resistências se tornem pequenas. Então, quando eu olhei para essa minha parte social, essa parte humanitária, e falei, olha, a gente com um diploma de direito, a gente com uma carteirinha da OAB, a gente consegue trazer mais benefício para as pessoas. Então, quando a gente encontra uma motivação maior, uma motivação mais ampla, uma motivação que ultrapassa o nosso eu, uma motivação que ultrapassa o nosso eu. Escuta isso é o mais importante da live. Quando a gente encontra uma motivação que ultrapassa o nosso eu, a gente pode vencer qualquer resistência. Quando você encontra uma motivação maior, mais profunda, que abarca mais pessoas, que ultrapassa o teu euzinho, que vai trazer benefício para mais gente, você consegue ultrapassar as resistências mais cabeludas, os padrões familiares mais cabeludos. Você consegue dissolver isso como se fosse uma parede de fumaça. Se você tem uma motivação mais profunda, todos os padrões familiares viram uma casquinha de um ovo quebradiça. Se você tem uma motivação que sai de ti, que transborda para mais pessoas, não tem resistência que te pare. É muito importante olhar para a tua motivação. Por que eu vou parar de me auto-sabotar? Por que eu vou... por quem? Por quem? Porque, se for uma motivação muito autocentrada, vai ser difícil você vencer suas resistências, tá? Então, o que eu preciso te dizer, assim? É preciso alcançar uma motivação, um motivo para você superar uma autossabotagem. Que a autossabotagem, às vezes, vem de um automatismo muito antigo. Se você não tiver uma motivação para isso, né? Fica difícil. Então, por exemplo, é muito comum, aqui dar um exemplo, imagina que tem um padrão familiar de pessoas que são violentas. E aí, nasce um filho que vive esse padrão familiar, que tem pais violentos, e aí esse filho tem um filho. E aí ele tem uma motivação mais profunda, não, eu vou quebrar esse padrão familiar pelo meu filho. Ele tem uma motivação mais elevada, uma motivação que ultrapassa ele mesmo. Quando ele tem essa motivação que ultrapassa ele mesmo, ele consegue fazer diferente. Ele vai fazer terapia, vai atrás de coisas
para tentar desfazer esse padrão. Então, muitas pessoas que vêm fazer terapia comigo, elas têm uma motivação mais profunda. Eu quero mudar, porque eu não quero fazer com o meu filho o que o meu pai fez comigo, o que minha mãe fez comigo. Então, quando a pessoa tem essa motivação mais profunda, ela consegue ultrapassar qualquer barreira. Qualquer parede vira uma gelatina. Porque a motivação dela é afiada. Porque a motivação dela é uma motivação verdadeira. Quando você tem uma motivação verdadeira, você consegue ultrapassar qualquer padrão familiar. Aí você não vai fazer constelação familiar por curiosidade. Você vai fazer porque você está decidida a mudar esse padrão. Então, quando você está decidida a mudar esse padrão, aí não tem o que te segure se você tem uma motivação forte. Então, o que eu vou repetir para vocês aqui, né? Minha vida está chegando direitinho, se está chegando certo, se vem alguma dúvida aí. Mas a primeira estratégia para você parar com a autossabotagem, a primeira estratégia é você perceber o ganho oculto. O que eu ganho quando eu mantenho esse padrão? Por exemplo, se eu sou a pessoa que faz tudo, o que eu ganho quando eu sou a pessoa que faz tudo? Eu ganho importância, eu sou mais importante. Então, eu percebo qual que é o padrão oculto quando eu me auto-saboto. Tá, primeira parte. Então, segunda estratégia, né, é eu olhar, eu tenho uma motivação maior do que a minha resistência. Eu preciso, assim, a pessoa pensa assim, eu quero prosperar financeiramente porque eu quero ter um barco. Então, às vezes a pessoa tem uma motivação que não é forte o suficiente para ela vencer uma resistência, entende? Agora, vamos supor, a pessoa ela quer prosperar porque assim, porque na minha família faltou comida quando eu era criança, eu não quero que na mesa dos meus filhos eles faltem comida. Então, quando a pessoa tem uma motivação que é maior que ela, aquilo dá um pá, dá um tchan, dá um fogo. Vem um vento interno que a pessoa ela começa a ter energia. As coisas simplesmente acontecem, porque essa motivação sustenta a energia dela. Ela acorda de manhã com vontade de acordar, porque aquela motivação, aquela motivação sustenta a energia dela. Então, encontrar a motivação que é maior que a resistência é bem importante nesse processo. E aí agora eu vou passar a terceira estratégia para parar de se auto-sabotar. Então, a terceira estratégia é você incluir o que é legítimo na resistência. Então, tem uma parte minha que resiste, né? Que nem aquele exemplo que eu dei, né? Que eu queria passar na prova da OAB e tinha uma parte minha que não queria passar na prova da OAB, que não queria fazer parte daquele sistema jurídico, que achava que aquilo ia ser uma traição aos oprimidos. Então, uma parte fiel aos oprimidos. Então, quando eu comecei a incluir o que é legítimo nessa parte, o que é legítimo nessa parte? É o altruísmo, é querer ajudar os outros, é trazer benefício para os outros, é querer incluir quem está excluído. Então, quando eu olhei para essa parte, olhei para o que é legítimo dela, eu consegui dizer sim, a gente pode prosperar e avançar profissionalmente e, ao mesmo tempo, através desse serviço, incluir pessoas que estão excluídas, trazer benefício para as pessoas. Então, quando eu consegui incluir o que é legítimo dessa parte, que está se manifestando, que está auto-boicotando, eu consegui juntar essas energias. E às vezes a gente precisa de ajuda, não é sempre que a gente consegue ver o que é legítimo, olhar para essa parte, né? Para integrar ela. Então, quando a gente consegue criar essa integração, a gente pode criar divisões, ou a gente pode criar uma integração, uma convergência. Quando a gente cria uma convergência, a gente pode criar isso, a gente vai ficar imparável. Por quê? Porque nossas partes vão estar na mesma direção. Elas vão estar focadas em algo, né? Elas não vão ter objeções, não vão ter ressalvas. Porque o que faz a gente parar são ressalvas internas, objeções. Eu falo assim, eu vou fazer um trabalho com adolescentes. Mas se eu fizer um trabalho com adolescentes, eu vou precisar de alugar um espaço, isso é muito complicado, não sei o quê. A pessoa começa a criar objeções. Então, quando ela cria objeções, ela não está convergindo. Quando a gente começa a olhar para essas partes, olhar para o que cada uma está defendendo
e eu prezar por todas elas, incluir, integrar, aí eu posso convergir no mesmo objetivo. E aí as coisas simplesmente acontecem. Não tem coisas na sua vida que simplesmente aconteceram, que simplesmente deram certo? E tem outras que ficaram patinando para acontecer? Então isso é bem interessante a gente olhar. Então, quando vier autossabotagem, é muito importante a gente não entrar num padrão de autocrítica, não se julgar por isso. A gente se abre para olhar. Como a gente observa um fenômeno da natureza, como a gente olha para um arco-íris, a gente pode olhar para a autossabotagem que nem um arco-íris. É uma coisa que vem e ela é vazia por si mesma. Então, quando a gente olha para a autossabotagem, não olha com julgamento. Como eu me autossaboto e tal. Você pode olhar como um fenômeno. Nossa, por que será que eu faço isso? Daí você pode olhar com curiosidade. A gente pode explorar isso com curiosidade. Então, fazendo um resumo final de tudo. 3 estratégias para parar de se autossabotar. Então, a primeira estratégia é perceber qual o ganho oculto da sabotação. O que eu ganho com isso? Então, tem algum ganho oculto, tá? Tem uma inteligência. Você se autossabota porque existe uma inteligência dentro de você que está olhando para alguma coisa. A pessoa não se autossabota porque ela é burra. Não, ela se autossabota porque tem inteligências dela olhando para direções distintas. E às vezes a gente tem que perceber o que essa outra inteligência que sabota, o que ela quer. Por que ela sabota? Olhar qual que é o ganho oculto da autossabotagem. Então, a primeira parte é essa. A segunda parte é a motivação. Não tem autossabotagem, não tem resistência que sobreviva a uma motivação mais elevada. Uma motivação que vai para além do eu. Quando uma pessoa tem uma motivação para além do eu, ela consegue fazer coisas extraordinárias. Mesmo tendo dilemas familiares super pesados. Uma pessoa que tem uma motivação profunda, que ela alimenta aquela motivação, uma motivação mais elevada. Quando ela quer, por exemplo, mudar um padrão familiar para que o filho tenha uma vida diferente, não tem o que assegure, porque o amor dela é capaz de qualquer coisa. O amor tem uma força muito profunda. Então, quando você está agindo com uma motivação mais elevada, a gente consegue pular muitas resistências. A terceira estratégia que eu trouxe para vocês é você ver o que é legítimo na resistência. Então, o que a gente vai olhar é como você pode incluir essa resistência, como você pode incluir essa parte que se auto-sabota. E quando essas partes convergirem, aquilo que você realizar vai ter mais força. Aí eu dei o exemplo de quando eu fui tirar minha OAB. Então, quando eu consegui trazer as minhas partes internas para a mesma direção, aí fazer a carteirinha da OAB, passar no exame foi algo relativamente fácil. O que era difícil é convergir as partes. Então, se você se percebe que você está patinando, que você tem ferramentas para realizar algo, mas por alguma razão você não está realizando, se você está preso num padrão, não está conseguindo sair, está se auto-sabotando, não fica parada nisso, né? Vamos conversar e aí a gente olha para isso de um olhar mais profundo, mais investigativo, e a gente vai trazer detalhes e esmiuçar isso, porque quando você vê, não tem mais como você desver, não tem mais como fazer da mesma maneira quando você tem clareza. Quando você acende a luz e você vê o que tem em volta, aí você vai caminhar com muito mais facilidade. É dessa maneira. Então, fica esse convite para você e traga em específico o teu caso para a gente olhar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima live, no próximo domingo.